Às vezes é complicado falar sobre isto porque uma pessoa emociona-se, não é? Mas queria começar por ler um salmo, Salmo 103. David foi um homem que teve uma dualidade de sentimentos, e é aquele, David o salmista, creio que é aquele que pode expressa biblicamente, sendo ele o arquetipo de Jesus Cristo, o Rei da Graça, o que é realmente a profundeza da alma humana, ou seja, um coração conforme ao coração de Deus, mas no entanto se afasta de Deus, prevarica, mas ao mesmo tempo também automaticamente consegue humilhar-se, arrepender-se e levar sobre as suas costas os pesos do pecado seu, para que não caísse sobre o povo de Israel, e pagar o preço da justiça de Deus sobre ele e sobre a sua família. E David diz no Salmo 103, todos conhecem este Salmo, o Salmo: bendiz a alma minha ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga ou abençoa o teu santo nome. Bendiz a minha alma ao Senhor, não te esqueças de nenhum dos teus benefícios. É Ele que perdoa todas as iniquidades e sara todas as enfermidades. É Ele quem redime a tua vida da perdição e te coroa da benignidade e de misericórdia, que enche a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. Diz: o Senhor faz justiça e juízo a todos os oprimidos. Ele fez notórios os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em benignidade. Não repreenderá perpetuamente, nem para sempre conservará a sua ira. Não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos retribuiu segundo as nossas iniquidades. Pois quanto o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com aqueles que os temem. Amém? E queria tomar por base algumas experiências de vida com este irmão, que padecia de uma grande enfermidade da alma. Ainda esta última semana, quando estive com ele, o seu problema é um problema que todos nós temos. E quer que tu graves esta memória, ou memorizes esta palavra: é aceitação e aprovação. Aceitação e aprovação. Todo o ser humano, aquilo que mais procura é ser aceite e ser amado. E tenho que dar, ou seja, vou dar um título à mensagem que está baseada na Escritura, em 1 de Pedro, capítulo 2, versos 3 e 4, depois, que é o núcleo central da mensagem, e que diz: sem falta de nada, não temos falta de nada. Não necessitamos ser aceites, não necessitamos lutar por ser aprovados, porque nós fomos aceitos em Cristo Jesus e somos aprovados em Cristo Jesus. O salmista aqui descreve uma situação de recordar-se da benignidade, dos benefícios, das bênçãos de Deus. Não aquelas bênçãos que nós consideramos bênçãos, que normalmente nós somos muito, passa a expressão, muito materialistas. Pensamos que a bênção é usufruir, ou ter, ou manejar. Tudo isso são coisas que podem ser prazerosas, mas não colmatam a necessidade da alma do homem e da mulher, para ser religiosamente correto, agora como dizem os políticos portugueses e portuguesas, homens e mulheres. Mas nomeadamente, biblicamente, ele fez o homem à sua imagem e semelhança. Creio que foi como uma espécie de esboço, e depois sacou a obra-prima. Foi a mulher que sacou do homem. Em termos de brincadeira, não tenho muito jeito para anedotas nem para graças. Mas diz que ao fim e ao cabo termina que é o Senhor quem perdoa todas as nossas iniquidades, é aquele quem sara todas as nossas enfermidades. E às vezes
essa verdade tangente faz-se difícil viver na nossa vida. Ou seja, como é que às vezes nós estamos a passar por situações, inclusive de enfermidade e de opressão, e diz como é que esta palavra se faz tangente. É quando nós estamos exatamente a passar por essa situação, em vez de nos centrarmos na situação, na circunstância, no problema, na doença, na enfermidade, centrar-nos naquele que pagou pelas nossas enfermidades, seguramente as suas promessas vão se tornar reais, tangentes, efetivas no nosso caminhar. Amém? Este irmão lutou como ninguém. Era uma pessoa teimosa, era uma pessoa, como eu dizia, que alguns de nós peculiar. E uma das coisas que mais nos entristece, sexta-feira, se Deus quiser, estarei lá de novo, é que a sua mulher está com os seus 2 filhos e não tem ninguém na obra, que se recorde do caminhar daquela pessoa, que esteja ali para passar os momentos mais duros da perda, do luto com ela. No entanto, há muitos irmãos à volta do mundo que continuam-se a queixar-se das suas pequenas circunstâncias, porque são pobres, fartos de pão, pobres com a barriga cheia, porque em vez de pão comem frango e comem carne, e a sua alma não está angustiada. A sua ansiedade angustia-lhes a mente e o coração e afasta-os da primazia, que é a suficiência da graça de Deus sobre as suas vidas. E o poder dizer, como Paulo dizia, e nos alentava a que todos nós teríamos que participar dos sofrimentos de Cristo. Essa parte do Evangelho quase nenhum de nós deseja nem quer fazer realidade nas suas vidas. Aquela parte em que nos diz que é necessário que através de muitas provações, tentações, tribulações, entremos ao reino dos céus. E isto dizia Paulo depois de ter sido apedrejado em Listra, para afirmar, diz a palavra do Senhor, o ânimo dos discípulos, para dizer-lhes: temos que seguir em frente. Apesar de tudo, fui apedrejado, mas vamos embora. Tendo bom ânimo, porque através de muitas, significa que aquilo que está a acontecer agora ainda não é nada comparado com o que há de vir. Mas alegremo-nos também nesses momentos. É muito difícil tornar isto perentório, mas este homem viveu circunstâncias bastante difíceis durante a sua vida. Nunca ninguém... O que mais me dói é que muitas das vezes este tipo de pessoas são pessoas que nos ministérios e nas organizações cristãs e humanísticas são usados por outros. São usados por outros. E Deus chamou-nos para que nós sejamos um canal de bênção, para que nós sejamos ferramenta, utensílio de seu uso, mas não nos chamou para nada mais do que para ganhar almas, não para usar almas, nem para manipular almas. E entristece-me isso, e não às vezes, não tanto porque tenha falecido, porque a sua saúde já era muito débil e via-se que podia acontecer a qualquer momento, mas a lacuna que eu como ministério, eu como parte do ministério, como carne da carne do ministério, tem que sobrepassa e sobrelevar o peso de não poder estar presente. O peso de que o ministério não dê que seja capaz de dar uma resposta automatizada. Isso era a carga que Jesus levava continuamente no seu coração, e por isso ele dizia: o zelo da casa do meu pai me consome. E ele não tinha falta de nada, nem tinha necessidade de ser aceite, nem tinha necessidade de ser reconhecido, nem halagado. Ele tinha entendido aquilo que este salmista dizia. E aquilo é que nós devemos perceber. E uma das últimas conversas que tive com este homem era relativamente a uma fobia que ele tinha, porque ele tinha sido confirmado pastor, e depois de ter sido confirmado pastor, na realidade, ficou o seu ministério a funcionar por certas e determinadas circunstâncias, e a única coisa que eu tive que lhe dizer, ou seja, olha, irmão, não é importante. Não é importante. Não é importante. O importante é sempre que o nosso coração entenda que somos aceitos por Cristo, aprovados como filhos do Deus Altíssimo, e todos nós, independentemente de termos um título ministerial ou um reconhecimento ministerial ou não, fomos chamados como filhos de Deus para sermos de porta aberta para que muitas outras almas possam entrar a beber da água viva e a comer do pão de vida, a água que sacia a sede e o pão que sacia a fome. Amém? E tinha paz, estava contente. E sei que foi em paz. E que está na paz de Deus. Mas queria entrar na mensagem e dizer que Deus aceitou-nos.
A palavra de Deus diz que Deus nos aceita tal qual como nós somos, mas nós fazemos um enorme esforço para sermos diferentes, para sentir-nos mais aceites e mais aprovados. Ele perdoa as nossas iniquidades, Ele sarou as nossas feridas. E isto é uma palavra de fé, porque isto é aquilo que se vai materializar no nosso caminhar. Não é uma coisa que passa de um dia para o outro, simplesmente por termos vindo a Jesus. Isto não é uma palavra para os apocados de coração que tiram o braço da sua carne da espada, que tratam de fugir ao chamado, que tratam de deixar o barco abandonado, porque veem que o naufrágio pode ser grande, mas sim como Paulo permaneceu e recebeu a palavra de Deus que a nave sofreria dano, mas nenhuma vida seria perdida. E muitas vezes há naufrágios, mas o importante não é um naufrágio, o importante é que nenhuma só vida se perca. Não é uma vida nesta terra, mas sim uma alma pela qual há uma grande alegria quando um pecador se arrepende. Há maior alegria quando um pecador se arrepende do que quando 99 justos louvam ao Senhor. É uma palavra para aqueles que não têm um ânimo duplo, que estão dispostos a negar à sua dobreza de coração e a ter um só coração, a ser originalmente aquilo que são, para que Deus possa fazer a obra perfeita e, tendo-a começado, a possa aperfeiçoar até o dia de Jesus Cristo. É uma obra que não é para cobardes, é para valentes, porque os valentes arrebatam o reino dos céus. Os valentes arrebatam o reino dos céus. Não é por força, nem por poder, diz a palavra do Senhor, mas é sim pela manifestação e pelo poder do Espírito Santo. É a obra do Espírito Santo, não é que nós tenhamos alguma capacidade para ser valentes, mas é que o Espírito Santo em nós opera a valentia que vem simplesmente dele e tem origem em Jesus Cristo. Todos esses bons atributos são gerados pela genética que todos nós temos, inclusive aqueles que não creem nele, inclusive aqueles que estão desviados deles, têm essa genética divina e são aceites, ainda estando mortos em delitos e pecados. Cristo deu a sua vida por nós. Cristo deu a sua vida por ti. Muitas vezes, para nós, tudo se centra na nossa vida e em dizer, não, mas é que eu quero... Não, muitas vezes dizemos, não, mas é que eu quero ser melhor, eu quero melhorar. Está bem, a intenção é boa, mas o único que nos pode transformar é o Espírito Santo de Deus. Nada nos pode transformar. Nada pode retirar de nós a ansiedade. Nada nos pode consolar senão o Pai das consolações, senão o Deus de toda a consolação e o Consolador que é o Espírito Santo. Mas aqueles que lhe temem, como terminava o salmista, não têm porquê temer. Porque muitas vezes muitas pessoas preocupam-se em dizer, não, isto não é justo, cada um proclama a sua própria bondade, proclama a sua própria justiça, mas nós vemos como o salmista diz que o Deus da justiça faz juízo aos oprimidos. Não nos preocupemos em dar alarde daquilo que fazemos. Não nos preocupemos tanto em querer manifestar aquilo que, entre aspas, acreditamos ser. É melhor que nos sintamos oprimidos e permitemos que seja o Senhor aquele que faz notória a sua obra, como Ele fez notório os caminhos a Moisés, fez notório os feitos ao povo de Israel. E era um povo insignificante, complicado. E Deus escolheu os insignificantes e o complicado. É Ele quem faz a justiça, é Ele quem vai manifestar e é Ele o único que nos dá o galardão, é Ele que nos dará sempre o seu testemunho. As pessoas querem dar, eu quero dar o meu testemunho não serve de nada. O testemunho de Cristo em mim pode edificar a muitas vidas. O testemunho de Cristo na tua vida pode ser de bênção. No momento em que tu queiras arrastar o foco da luz sobre ti, o efeito é como um vazio. É como aquele vazio que às vezes surge entre as fotografias para entrar a métrica da música. É como aquelas notas dos sustenidos que simplesmente dispensam um vazio à tua alma para ela deambular e para poder ser melhor manipulado pelas melodias que tornam a tua alma um bocado mais branda. Mas se não for o Espírito Santo a fazer a obra, o teu calafrio, o teu arrepio sai da reunião e voltas à mesma condição.
porque a tua alma simplesmente continua a bailar ao som da sua própria música, deixando-se entreter pelos artistas evangélicos e pelos oradores que simplesmente, muitas das vezes, querem proclamar uma verdade que é deles e não a verdade de Cristo. Ele vai nos repreender, mas não vai ser perpetuamente. Não vai ser perpetuamente, diz o salmista. Não é perpétuo. E a sua ira não durará para sempre, porque muito maior é a sua misericórdia. Assim de longe como estão os céus e a terra, assim podemos imaginar a grandeza da misericórdia de Deus. Ele é tardo na ira, mas Ele é grandioso em misericórdia. Este é o Deus que nos aceita. No livro dos Atos, Paulo, tendo entendido este ministério, por ter tido um encontro pessoal com Cristo, diz algo que é profundamente vinculante, no qual diz: em nada tenho a minha vida por preciosa. Grande parte de nós queremos tomar a nossa vida por preciosa. Sim, a nossa vida é preciosa quando está nas mãos de Cristo. Quando nós aceitamos a condição de ferramenta e utensílio, de servo inútil, aí sim o Senhor faz alardo à sua obra. E diz, como disse o Senhor quando Jesus é bautizado: este é o meu filho amado, no qual eu me compraço. E Deus quer olhar para nós continuamente, e o seu desejo no seu coração. Deus não está a ver continuamente, passa a expressão, todos os pecados que nós cometemos, porque nós fomos concebidos e gerados em pecados. Nós somos destituídos da glória de Deus porquanto somos pecadores, mas pela sua sangue derramada na cruz do Calvário somos remidos pela sua sangue, justificados pela sua sangue, somos santificados pela sua sangue, somos aceitos pela sua sangue. Não temos nenhum mérito, nem podemos fazer nada para que Deus nos aceite. Não podemos fazer nada. Nenhum de nós é capaz de fazer jamais alguma coisa para sermos aceitos por Deus. Isso é pura religião, demagogia e filosofia humana. E Paulo, entendendo isso, ele dizia: eu não tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira. Diz, ou seja, há uma coisa que eu desejo, é cumprir a carreira. Quando ele diz isto, era como se estivesse a dizer: eu sei que não sou capaz, mas desejo cumprir a carreira, mas com alegria, sem amarguras. E o ministério que recebi do Senhor. Ou seja, em primeiro plano ele pôs: primeiro eu quero alcançar a meta salvífica da minha alma. Plano no qual grande parte dos cristãos hoje se encontram. Para eles há um plano salvífico, sim, que é verdade que existe e acabou. Mas Paulo diz: ok, que ele seja salvo, está bem, quer ter a minha salvação em alegria, mas, sobretudo, em seguida diz, dando-lhe o maior ênfase, e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Amém? Que bom que este seja sempre o nosso anelo, o nosso desejo. Quando este irmão me perguntava aquela situação sobre o ministério, eu sei uma coisa: ele não queria recuperar o seu pastorado para ser pastor. Ele queria recuperar o seu pastorado pelo amor que tinha de pregar a palavra de Deus. Amém? Amém? Estamos cá? Hoje em dia, os pastores é como os baralhos de cartas. A gente agarra num baralho de cartas, começa a sacar e só saem pastores. É como pomos o pastor num baralho de cartas como o Joker. Parece que é assim. Isso é um título reconhecido, é uma imposição de mãos, que muitas das vezes, faz de forma leviandada. E muitas vezes há muitos sobes e baixos. Mas o importante não é o título, o importante é a condição que existe no coração. O importante é o chamado, é a vocação. Por isso Paulo dizia que andeis de forma digna, de acordo à vocação com a qual fostes chamados em Cristo Jesus. Amém? Então, Paulo basicamente não estava a considerar a sua vida como uma coisa da qual, bom, eu tenho que cuidar da minha vidinha, tenho que ver como é que isto vai, bom, já sou salvo, aleluia. Não, ele punha como primazia a obra salvífica de Cristo e o ministério pelo qual... E chegou um momento, este versículo que nós usamos, e é verdade, porque neste caso este homem que terminou a carreira e combateu e guardou a fé, não vai receber não sei, ainda estamos a trabalhar nisto, ou seja, infelizmente não podemos viajar pelos Estados Unidos e torna-nos muito difícil porque temos que fazer pontos noutros lados e só há um voo à semana para lá chegar, que chega lá sexta-feira. Mas provavelmente não vai receber
as luzes, o brilho, uma congregação de irmãos. Vimos aqui um breve vídeo. Provavelmente no memorial do Ministério Remar vai se esquecer do nome destas pessoas. Mas o facto é que ele contribuiu para a obra salvífica na vida de muitos por parte de Jesus Cristo. E o facto é que tu e eu somos mais um. Mas sim, e ser mais um é uma grande glória. Porque Jesus Cristo foi buscar uma ovelha perdida. A seguir foi buscar uma moeda perdida. E em seguida foi buscar um filho. Ou melhor, o filho foi o único que voltou à casa do pai. O pai não foi buscar o filho. A unidade em Cristo vale mais do que milhões, segundo a nossa contabilidade humana. A matemática de Cristo é que o valor de uma alma é igual ao valor de 1 milhão de almas. Estamos cá? E sim, Paulo, quando viu que o tempo já lhe escorria e que lhe chegava a sua hora, ele não ficou angustiado, porque ele dedicou-se a preparar Timóteo. E quando lhe escreve a segunda carta, então ele começa a ver, e Timóteo era jovem e tinha alguns temores, e tinha algumas preocupações para lidar com aquela obra que Paulo deixava, com igrejas, com irmãos, com situações difíceis, e Paulo animava-o, e nos quais ele dizia, já eu combati o bom combate e acabei a carreira e guardei a fé. E em seguida diz, e a coroa de vida me está reservada, e continua a ministrar a Timóteo. E sim, Timóteo estava entristecido, mas ele não recebia as palavras de Deus consternado. Entendia o propósito, ele estava a entender o propósito. E quando chega a estes momentos da vida, quando tu começas a ver muitos que estão agora aqui e já não estão com o Senhor, quando tu muitas vezes tens o teu encontro pessoal com aquela sombra, com aquela palavra que é a morte, então provavelmente vais entender as palavras que disse o rei Salomão em Eclesiastes 7:2. Todos nós gostamos de ir à celebração. Aleluia, quem é que gosta de ir a festas? Gostamos de vir à casa de Deus para celebrar. Gostamos de um casamento, gostamos da comunhão com os irmãos, gostamos de alegrarmos na casa do Senhor. Mas vejamos que isto parece como uma espécie de contradição. Melhor ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete. Porque ali se vê o fim de todos os homens. Estás cá? Ou seja, naquele momento, no derradeiro, em que já o envase fica metido dentro de uma caixa de madeira, aí começas a ver, este é o fim de todos, é igual para todos. Estamos cá? Ali não há diferenciação. Ali não há classes sociais, aí não há classes eclesiais, aí não há um memorial do feito ou do desfeito, aí já te foste encontrar com o teu Criador, aleluia? E aí diz, e os vivos, diz comigo, e os vivos o aplicam ao seu coração. Que bom é que tomemos os momentos de ver, porque conforme diz a palavra de Deus, melhor é o final das coisas do que o princípio, melhor é um fim do negócio do que o princípio. E aqui é um final, mas aquele final marca um princípio. A crucifixão de Cristo que foi vista naquele então como um momento de, por assim dizer, de fracasso. Os próprios discípulos abandonaram Jesus, de certa maneira ficaram consternados como é que ele foi crucificado, ademais de terem sido avisados por ele de que aquilo iria passar. A euforia do ministério foi-se-lhes das mãos e cada um foi para o seu lado. E isso acontece-nos muitas vezes no nosso coração. Mas aquilo não era o final, aquilo era o princípio. Porque passado ao terceiro dia ele ressuscitou e permaneceu por 40 dias e 40 noites, conforme tinha já de antemão profetizado que iria acontecer, a compartilhar acerca do reino de Deus. E depois, ao fim, todos nós sabemos, quando ele os deixa e diz que eles permanecessem no aposento alto, no cenáculo, esperando o derramamento do Espírito Santo, eles ainda continuavam preocupados com a sua própria vida. Disseram, e quando é que vais devolver o reino a Jerusalém? Estamos cá?
É a nossa condição. Não temos por que ter medo. Não temos por que negar esta condição. É a condição do nosso coração. Estás cá? Às vezes nós sentimos, e é verdade, sentimos, estamos ao pé de outras pessoas e sentimos menos que as outras pessoas. Às vezes nós vimos em certas circunstâncias, vimos à igreja ou estamos no ministério e na realidade queremos afirmação e aceitação, não porque sentimos menos, sentimos-nos às vezes que não somos aceites e outras vezes, ao sentirmos assim, desejamos superar para ser mais que os demais. Estamos cá? Essa é a condição humana. Eles não queriam estar a viver aquela situação. Muitas vezes nós não queremos viver certas e determinadas circunstâncias, mas nos é necessário viver. Mas nestes momentos, como este momento do luto, não é prazeroso, mas provavelmente aos vivos nos venha por melhor fruto à vida se lhe aplicarmos o nosso coração. Estamos cá? E ao aplicar o nosso coração, começamos a profundizar no propósito que Deus tem para a nossa vida. E começamos a fazer um inventário das nossas negligências, dos nossos pecados. E começamos a sentir-nos muito pequenininhos ao pé da presença de Deus. E o autor da Epístola de Hebreus, depois de ter feito um memorial, no capítulo 11, ter definido a fé e ter feito um memorial de todos os grandes heróis da fé, começa o capítulo 12 dizendo isto: portanto, nós também, pois, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhos, tantos irmãos que já estão e tiveram, que contribuíram, uns tiveram nomes ecoantes e sonantes, mas enfim, outros não tiveram, mas também, enfim, todos contribuíram para a obra de Deus. Amém? Mas, evidentemente, o autor da epístola não discorreu sobre todos os nomes, mas falou de alguns nomes. E depois diz: estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhos, deixemos todo o embaraço. Diz comigo, deixar o embaraço. Há muitas coisas que nos embaraçam. Estão cá? Embaraça-te ou não te embaraça? Muitas coisas. Nós próprios nos embaraçamos muitas vezes. E o pecado que de tão perto nos rodeia e corramos, volto a dizer, é fazer ênfase em correr a carreira com paciência a carreira que nos está proposta. Amém? Correr com Cristo. Que a dor e que o luto possa servir para que nós profundizarmos na forma em que corremos a carreira. Amém? Quando nós vimos e experimentamos a perda de alguém, que entendamos que na face do luto é tempo de que nós, aqueles que ainda permanecemos vivos, e quando digo vivos, quer em Cristo, quer também na nossa própria genética carnal, possamos profundizar de como Deus pode fazer a sua obra em nós, em vez de querermos ser nós a fazer a obra de Deus. Paulo dizia aos Efésios: rogo-vos, tanto preso, escrevia-lhe essa mesma igreja que depois a seguir foi admoestada pelo apóstolo João, deste Patmos, a dizer que tinha perdido o primeiro amor e que tinha que se arrepender. Esta mesma igreja, a igreja na qual Paulo teve mais tempo, e depois também Timóteo, e também passou por lá João. Incrível, foi a igreja que perdeu o primeiro amor, perdeu o amor. Rogo-vos, pois eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação. Diz comigo, vocação. A vocação é minha? Não. A vocação vem do chamado, com o qual fostes chamados. Quando Deus te chama, Ele é aquele que dá a vocação. Está cá? Estamos cá? Podemos ter muitas vocações naturais, mas a vocação no âmbito do reino de Deus, que é espiritual, é Deus que nos dá. Então temos que entender uma coisa: já somos, a primeira coisa que eu te quero dizer é que somos aceitos por Cristo. Não vale a pena o frenesim de querermos ser mais. Vale a pena o desejo de querer agradar-lhe a Deus. Amém? Vale a pena o desejo de querer louvar o seu nome. Vale a pena o desejo de desembaraçar-nos de nós mesmos e do pecado que nos rodeia. Vale a pena isso. Mas não vale a pena querer crescer mais um codo, porque não vai ser possível. Não vamos crescer mais um codo. Muitas coisas nós podemos fazer, mas a obra de Cristo só pode fazer Ele por meio do seu Espírito Santo. Ele deixou-o cá para completar, para manifestar, para evidenciar a sua obra. Amém? Em 2 de Pedro, capítulo 1, versos 3 e 4, diz: visto como o seu divino poder, diz comigo, nos deu tudo
o que diz respeito à vida. Ele deu-nos o quê? Tudo. Então se Ele nos deu tudo, e se nós estamos em Cristo Jesus, estamos cá? Não temos falta de nada. Mas raciocina comigo. Sentes ou não sentes que temos falta de qualquer coisa? Eu sinto. Ou seja, não vou estar aqui a dar-te uma aposta de pescada congelada. Não, todos nós sentimos. É esse sentimento por ser mais aceito, por ser melhor, por ser mais valorizado. O plano de aceitação, parece que falta sempre qualquer coisa. Parece que inclusive é quando somos coroados com alguma coisa, não, ainda faz falta mais qualquer coisa. Mas depois aplica-se a tal música do I Can Get No Satisfaction. Por mais que juntemos, por mais que acrescentemos, continua a haver esse sentimento de necessidade. Simplesmente porque nós ainda não absorvemos a verdade que Ele deu-nos tudo. Então, se Ele nos deu tudo, tudo vem dEle, tudo foi feito por Ele. Colossenses, e vamos ver alguns versículos mais, e eu não quero demorar muito tempo, e acho que tenho o relógio desconjetado, mas isto tem aqui, se me puserem aqui as horas, faz favor ao horário, onde aqui está, eu termino a qualquer momento e depois continuo outro dia. Diz, Ele deu-nos tudo aquilo que nos diz respeito à vida e à piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e sua virtude. Significa, aqui Pedro estava a dizer, Ele deu-nos tudo aquilo que era necessário para a nossa vida, para a piedade, para o amor, para praticar obras de beneficência, para sermos benignos com os demais, para sermos longânimos. E quem é que nos deu tudo? Ele a seguir diz, pelo quê? Obtemos tudo por conhecer aquele que nos chamou, por conhecer a Jesus Cristo, que nos chamou, Ele, desde a sua glória e desde as suas virtudes. Estamos cá? É disto que está a falar o apóstolo Paulo. Pelos quais Ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas. Estamos cá? Ou seja, há muitas promessas ainda, por isso a palavra de Deus está repleta de promessas que são para ti e para mim, que por elas fiqueis participantes. Significa, por meio das promessas, nós somos participantes da natureza divina, tendo escapado da corrupção que pela concupiscência existe no mundo. Nós não somos tentados de parte de Deus, somos tentados da nossa própria concupiscência. A corrupção que existe no mundo existe por parte da concupiscência do coração humano, que é enganoso, o coração que é dado à maldade. E por causa que o amor de muitos se esfria, aumenta a maldade. E aumenta a transgressão, e aumenta a iniquidade. Amém? Podíamos falar depois de mais uma data de virtudes que discorre Pedro até ao verso 9, mas não vamos lá. Mas na mensagem diz desta maneira, na Bíblia o livro diz, na versão o livro diz, não tendes falta de nada. Noutras versões diz, tendes tudo necessário. Diz comigo, tudo necessário. Temos tudo necessário. Merecemos tudo o necessário? Então, a primeira verdade que nós temos que nos ancorar, e quando nós vimos estas situações, é dizer, eu não posso fazer grande coisa, mas eu já tenho tudo. Então, quando eu tenho tudo e fui chamado com uma vocação, isso acontece para aquele caminho, como Paulo dizia aos Efésios, rogo-vos, pois, que andeis dignos de acordo à vocação do vosso chamado. E aí passa a parte prática, e aqui é que eu quero desmistificar uma coisa. Nós somos tudo acerca do fazer, é ou não é? Nós queremos efetuar as coisas. Eu pelo menos sou assim, sou muito pragmático, gosto de ir lá fazer as coisas, vamos fazer, vamos apressurar-nos, quero as coisas feitas não já, quero as feitas ontem se possível, mas não deu porque ontem já passou, então tenho que tentá-las fazer já, mas já também não vou conseguir porque elas demoram o seu tempo, porque Deus fez tudo formoso a seu tempo. Estamos cá? Tudo a seu tempo. Até o tempo em que nós temos que ir à sua presença é já de antemão feito, proporcionado por Deus. Estamos cá? Todas as coisas, até as lágrimas as quais nós soltamos, são proporcionadas por Deus. Até a angústia pela qual nós passamos, Deus proporciona esses momentos. E são momentos, muitas das vezes, que acontecem fora de tempo, mas quando acontecem no tempo de Deus, redundam para a grande glória e manifestação da obra de Cristo nas nossas vidas. Estamos cá? Mas há muitas outras coisas que acontecem simplesmente porque nós saímos fora do tempo. Significa que começamos a querer andar a outro tempo.
E se vocês, por exemplo, quem tem a carta de condução, sabe que um dos principais problemas que existe nos carros é quando saltam os dentes da corrente do tempo ou quando se parte a correia. O motor gripa, parte. Muitas das vezes pode ser o bloco todo, dependendo da velocidade, etc. Então isso acontece com a nossa vida. Quando nós corremos a carreira a destempo, não ao tempo de Deus, não de acordo à vocação com a qual nós fomos chamados, começamos a andar ao nosso tempo e à interpretação do tempo de Deus nas nossas vidas. Estamos cá? Então muitas vezes o que acontece é que parte-nos a correia do tempo. E quando parte a correia do tempo, então nós não somos um motor, não é? Evidentemente, somos almas, seres vivos, começamos a cometer erros, começamos a ter mais elevados níveis de stress, de ansiedade, porque começamos a interpretar as coisas de acordo ao nosso tempo, de acordo à nossa mente. E escapa-nos o entendimento do tempo e da obra de Deus que Ele quer e deseja fazer e levar a cabo, e vai levar a cabo até o dia em que nós estejamos presentes com Cristo Jesus. Amém? Então diz em 1 João 5, capítulo 1, verso 5, esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e nele não há trevas nenhumas. Dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Estamos cá? Mas se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica todo o pecado. Agora, verso 8, muito importante. Se dissermos, diz comigo, se dissermos que não temos pecado, enganamos a Deus. Não, enganamos a nós mesmos. E não há verdade em nós. Ou seja, é que Deus foi quem nos criou. Quem nos alcança, quem nos salva, quem nos limpa, quem nos redima, quem nos justifica. Quem nos repreende, mas não nos repreende para sempre. Que nos coroa com as suas palavras de promessa que se fazem eficazes na sua natureza divina para a nossa vida. Então Ele conhece. Nós é que muitas das vezes não nos conhecemos a nós próprios. Qual é que é a chave para que tu e eu nos possamos conhecer melhor? Voltamos à 2 de Pedro e vemos que não temos falta de nada por causa do conhecimento daquele. Quem é aquele? Jesus. Então, à medida que nós conhecemos Jesus intimamente, não é conhecer as monstruosidades das verdades teológicas, que também são necessárias e são boas, mas à medida que nós temos intimidade com Jesus e conhecemos Jesus e nos abrimos a Jesus, então começamos a conhecermos a nós mesmos e começamos a entender que afinal, à parte das nossas lacunas, dos nossos pecados, das nossas falhas, das nossas pretensões, dos nossos prejuízos, Ele aceita-nos, Ele ama-nos e deseja transformar-nos. Amém? Estamos cá. E isto é a maravilha que muitas das vezes nós não conseguimos entender. E então começamos sempre aqui e muitas das vezes entramos num jogo de mentira para camuflar-nos simplesmente para parecer bem aos demais. Estamos cá simplesmente para parecer bem aos demais. Para aparentar. Não vale a pena. Porque ao fim e ao cabo estamos a enganar-nos a nós mesmos e não conseguimos andar na luz, porque não conseguimos andar com Cristo. E então começamos a afastar-nos para as zonas das sombras. E as sombras são trevas. Estamos cá? Na luz não há sombra. Irradiam as luzes. Está lá, é a luz de Cristo. Agora vem aqui uma proposição, e isto é uma proposição que eu entendo que nós necessitamos perceber, desmistificar na nossa mente. Nós não somos católicos. No outro dia alguém me dizia, então tu ouves a confissão lá das pessoas que vão à tua igreja. Não, eu não sou padre. Eu não sou padre, mas eu preciso de me confessar. É que se eu não me confessar, o tanque fica cheio e isto fica um bocado complicado. Estamos cá? E então a palavra de Deus diz, se confessarmos os nossos pecados, diz comigo, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar toda a injustiça. Agora, se dissermos que não pecamos, fazemos-lo Ele mentiroso e a sua palavra não está ou não habita em nós, dependendo das versões bíblicas. Amém? Amém? Agora, quero-te dizer uma coisa. Quando as pessoas são o seu autêntico, nós temos a mania de as catalogar
automaticamente, este é difícil, este é um ganda marrom, não estou para estar a levar com isto, vai, mas é para o outro lado. Mas eu quero dizer-te que a obra de Deus é feita com muitas pessoas difíceis, porque Ele aceita os difíceis da mesma maneira que Ele te aceita a ti e a mim. Se calhar tu e eu somos mais dissimulados, mas também somos difíceis. E a seguir, uma coisa que disse o salmista ali é que Ele não nos julga de acordo aos nossos pecados. Por isso é que a sua misericórdia é tão grande. Nós queremos julgar os demais de acordo a parâmetros que não somos capazes de aplicar à nossa vida, e isso é uma grande injustiça. Estamos a caminhar para uma área de sombra. Temos que entender que do mensageiro à mensagem há uma lacuna grande, mas tem que arder o desejo no nosso coração. Não quero incitar-vos, não pequemos, não. Isto não é um ministério para que nós pequemos, mas eu quero dizer-te, não tenhas medo de pecar. E quando peques, confessa. Há muita gente que enfatiza muito na confissão. Não é a confissão que tem poder para te perdoar. É Jesus que já te perdoou. Por isso é que diz, nós não necessitamos nada. Tudo está nele. E no conhecimento dele. Amém? E é incrível. E quando tu alcanças essa liberdade e alcanças a liberdade de conseguir confessar-te, então, o primeiro parâmetro é que tu admites a lacuna da tua falta. A falta não é dos demais, não é das circunstâncias, não é de Deus, não é do governo, não é do ministério, não é a falta é minha. O pecado é meu. A notícia está é que eu antes de pecar, Ele já me tinha perdoado. Eu antes de pecar, Ele já me tinha alcançado. Eu antes de pecar, Ele já me tinha destinado para ser filho de adoção. Para que Ele pudesse dizer, fala papá. E agora dizer, não, confessamos a Deus. Não, vamos mais para além, porque em seguida diz, em Tiago 5,16. E isto é uma coisa que nós às vezes temos medo, irmãos. Ou seja, qual é que é o problema às vezes que as pessoas assumam? E depois de assumir, confessem uns aos outros. Eu digo-te qual é que é o problema. É como o outro também quer ser aceite. E se o outro não tiver a maturidade de estar em Cristo, ele não é capaz de levar a tua carga ao altar da graça e compartilhar contigo a verdade enorme que nem tu nem ele têm falta de nada, que o perdão vem de Cristo e que mais principal é aqueles que de certa maneira podem estar um bocado mais amadurecidos ou fortes na fé, de restaurarem, restituírem as misericórdias, a obra de Deus, àquele que está-te a confessar. Mas muitas das vezes quando alguém te vem abrir o coração, a primeira coisa que nós fazemos é logo julgá-lo. Não, isto é o pecado que está no catálogo número 35, ponto tal, e para fazeres tal, já quase que faz. Enfim, qualquer dia queremos ter uma... Enfim, pedimos ajuda ao Vaticano, que nos manda uns manuais, que é para a gente... Não. Seja diz, confessai as vossas culpas, ou os vossos pecados, dependendo das versões bíblicas. Digam-me os horários, Sandra, por favor. Uns pelos outros, para que sareis. O pecado é uma doença. E nós pecamos. Estamos cá? Ou seja, nós temos que entender que todos os dias, quando acordamos de manhã, independentemente do desígnio do nosso coração, nós já concebemos pecado na nossa mente, em pensamento, ou em palavra, ou em ação, depois em seguida. Nós pecamos. Por isso é que o salmista orava desta maneira, Senhor, livra-me dos meus pecados e livra-me daqueles que me são ocultos, que eu não os conheço. Mas quando nós temos consciência dos nossos pecados, devemos confessar as nossas culpas. Para quê? Alguns dizem, não, mas para que é que eu vou confessar? Depois a seguir vão dizer que eu fiz isto, vou fazer... Mas a ti que mais está, seja, ao fim e ao cabo, as pessoas vão dizer que tu fizeste ou desfizeste, e quando não fizeste, vão inventar que fizeste, e quando fizeste A mais B, vão-te dizer que fizeste A mais B, mais C, mais D, mais F, mais G, H, I, assim que, olha, dá-te para marimbar, com o que é que preocupas? Com as pessoas ou com Cristo?
Nós temos que nos preocupar com as almas. Mas enquanto nós estamos preocupados com a aceitação das pessoas, foi aquilo que aconteceu a Saúl, que preocupou-se em ser reconhecido e pediu a Samuel: não sobe mais uma vez comigo para o povo é porreiro, eu estou aqui a fazer uma festança para que eu seja reconhecido pelo povo. Se as coisas tivessem corrido de maneira diferente, era capaz de ser diferente. Agora, a questão aqui, e é esta prerrogativa que eu nos convido a que nós comecemos a praticar. Passaremos, porque nós não precisamos de nada. Nós não nos precisamos, às vezes pessoas não. Sim, faz bem que nós demos honra uns aos outros, faz bem muitas coisas, mas temos que entender a primeira base das coisas é que nós somos aceitos em Cristo e todas as coisas estão plenas. Não precisamos, todas as coisas estão nele. Eu não estou a convidar, não, como todos somos pecadores, vamos pecar, não. Estou a dizer, não corramos a carreira de tal maneira que nos livremos do embaraço e tratemos de não pecar. Mas quando pecamos, eventualmente, porque terminaremos sempre por enganarmos a nós mesmos ou cairmos em algumas artimanhas que aí estão, por isso não devemos ignorar-nos, então tenhamos a liberdade de admitir, confessá-lo a Deus e depois confessá-lo aos irmãos. Procura irmãos que estejam maduros na fé, que possam estar contigo, que possam ouvir contigo a confissão dos teus pecados e possam orar juntamente, porque a oração feita pelo justo pode muito nos seus efeitos. Amém? E depois começa a dar os exemplos dali e tal, fez chover, não sei, não vamos por lá mais. Mas a questão é esta, ou seja, a oração feita pelo justo. E agora, recapitula aqui comigo. Onde é que há algum justo? Nós temos muita a mania da justiça. Diz, onde é que está um justo? Mestre bom e justo. Quem é que tu dizes que é justo? Se justo só há um. Jesus, palavras de Cristo. Estamos cá? Agora, quem é que faz a justiça? O salmista disse: e tu fazes a justiça. Deus da justiça. O Deus justo faz a sua justiça e por meio de Cristo torna-nos justos. Qual é que é a diferença entre o justo e o impio? É que o impio cai e permanece tendido. E o justo cai e o Senhor o levanta. De quem é que é o mérito? De Jesus. Assim que nós não temos falta de nada. Quer dizer que há um poder na confissão. Há poder na confissão. Mas ultimadamente é Jesus quem sara. Porque foi Jesus já quem perdoou. E por último, temos outra coisa que todos padecemos do mesmo. Queremos controlar as coisas. Então, aqui no nosso meio temos uma frase típica. Não? Como é que está tudo? Tudo controlado. Significa que está tudo descontrolado. Porque quando o homem controla, é o homem que descontrola. Está tudo debaixo da soberania e mão de Deus. Amém? E quando nós abdicamos do controle, eu quero dizer-te algo mais, é que o controle é uma ilusão. É como o David Copperfield, é como como é que se chama o mágico português, que eu agora não me recordo o nome dele, alguém me ajuda? O Matos. E um filho de Deus, um servo de Deus, não é mágico. Todos vamos padecer dos mesmos padecimentos, todos vamos cochear de pernas similares ou diferentes, todos podemos cair no mesmo tipo de buracos, podemos inclusive, se estamos a passar por uma fase de ceguez, levar a que outros que nós guiamos a que venham connosco a cair nos mesmos buracos onde nós caímos. Então, isto é incrível, ou seja, quando nós abdicamos do controle, não é não é um descuidado, não, temos que ser prudentes e cuidar. Mas quando nós dizemos, Senhor, Tu tens o controle, isto é impossível controlar, esta situação é impossível controlar, esta obra é impossível controlar. Não, está tudo para além do meu controle. Eu não quero ter, porque o controle é uma ilusão. E sabes o que é que onde é que as ilusões nos conduzem? Alguém me ajuda? Tudo o que é uma ilusão nos leva a uma desilusão. Tudo o que é uma ilusão, tudo o que a nossa alma e a nossa mente gera como ilusão, que nós pensamos que é algo tangente, leva-nos a uma desilusão. O único que nos certifica, mesmo no meio do fracasso, sucesso garantido, é Jesus Cristo. Amém? Porque nele temos todas as coisas. Diz João, no princípio ele era o Verbo, ele estava com Deus. E todas as coisas foram feitas por ele e sem ele. Diz comigo, sem ele, nada do que foi feito se fez. A essência está no ser.
quando tu és obra das suas mãos, quando tu és gerado de novo por meio do Espírito Santo de Deus, quando tu te preocupas em conhecer-lhe a Ele e começas a entender que não tens falta de nada nele, começas a entender que sim, que é importante que nós estejamos todos, que os irmãos habitem em conjunto, em paz e harmonia e louvem ao Senhor, glória a Deus, é teologicamente correto e está bem porque a união faz a força. Então todas as demais coisas começam-se a tornar realidade na tua vida e começa tudo a fazer sentido, começas a ter algum trabalho teu por parte do Espírito Santo a operar na tua vida, a desfazer-te das ilusões. Porque essas ilusões, a única coisa que te vão causar são desilusões. E há muitas pessoas desiludidas. Eu quero dizer-te uma coisa, Deus não te desilude. Jamais. Jesus jamais te vai desiludir. As pessoas vão te desiludir. Os servos de Deus vão te desiludir, porque eles são tal qual como tu, feitos da mesma carne, têm alma, têm engano, têm mente, têm pensamentos, podem te desiludir definitivamente. Os ministérios podem inclusive também desiludir-te, porque muitas vezes têm muitas bases ilusórias à parte das verdades teológicas, mas Jesus Cristo jamais te desiludirá. Ele não disse para que tu faças muitas coisas. Ele disse que nós somos salvos por graça. Efésios capítulo 2, verso 8, todos nós sabemos isto. Pela graça somos salvos. Isto não vem de nós, é um dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se possa jactar. Nós somos feitura sua. Ele fez-nos, a ti e a mim. Ele fez este irmão e este irmão participou na sua obra. Poderá ser um nome que não fique muito memorável, mas definitivamente marcou muitas vidas. Tu às vezes queres ser relevante, mas entende, nós na nossa pequena insignificância, se entendemos que somos aceitos por Deus, perdoados por Deus, justificados em Cristo Jesus, e se nos ocupamos em conhecer-nos mais a Ele, a nossa vida pragmática do dia a dia torna-se muito mais simples, porque a nossa motivação e a nossa vocação é olhar à cruz e dizer: tenho que ver se corro esta carreira com alegria, a minha vida não é muito preciosa, os momentos que eu tiver aqui apenas a ver se a glória de Cristo se manifesta em mim, a ver se nos momentos de pecado eu tenho que ter a habilidade para reconhecer, confessar e em seguida poder ir uma vez mais sentir a restauração do meu Deus, o Deus da salvação, porque Ele é quem restaura. E vidas quebradas salvam vidas quebradas. Vidas quebradas salvam vidas quebradas. Vidas intactas estão numa redoma de vidro. Não podem ser tocadas por nada, nem por ninguém. Nem conseguem tocar a nada e a ninguém. Aquele que é quebrado, o vaso de barro que é quebrado na mão dos alfareiros, é usado para tocar outros vasos de barro que estão quebrados e precisam de ser tocados pela mão do alfareiro. E o mais incrível é quando Deus fala sobre a ansiedade, Jesus fala sobre a ansiedade, Ele diz que nós não precisamos estar ansiosos por nada. E é um dos problemas da aceitação e da aprovação. É os 3 A's, é a ansiedade, é a chave de todas as coisas. Estamos sempre ansiosos. Ansiosos sobre o que vai ser o dia da manhã, ansiosos sobre o que vai ser da minha vida, ansiosos sobre o que vai ser dos meus filhos, ansiosos sobre o que vamos vestir e o que vamos... E Ele, não vês as aves do céu, não vês os lírios do campo, queres ver melhor coisa sustentada que a criação do nosso Deus? Se nós olhamos ao alto, aos cumes, vemos que daí vem o nosso socorro, o nosso auxílio. Se nós olhamos para os campos, para os lírios, para o quadro de cores, nenhum Picasso, nenhum Monet consegue, jamais nenhuma alma humana consegue desenhar, jamais nenhum poeta consegue escrever as palavras de um Deus vivo. Nada pode desenhar a criação de Deus. Somente Cristo. Nele temos tudo. Então corramos a Cristo. As ervas do campo são cuidadas por Deus. Os passos são cuidados. Será que nós podemos tornar isso? E recordar-nos aquilo que Ele disse à igreja de Efésios. Onde é que existe todas as coisas tentes? 2 Pedro capítulo 1 verso 3 diz: para levares a vossa vida e piedade. Piedade é amor. E a base, a essência única dos frutos do Espírito. Há um só fruto que é amor, que tem 9 sabores. É como um fruto, um gelado que tem 9 sabores, mas é um só. E ele é amor, é piedade. E quando tu chegas aqui, começas a ver que João começa a dizer um novo mandamento. João diz, escreve, relata as palavras de Cristo: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Amém? Se Cristo aceita as pessoas como elas são, quem somos nós para não as aceitar? Quem somos nós para as graduar e classificar? Não poderemos tratar de amar como Cristo nos amou a nós?
Não podemos tratar de perdoar como Cristo nos perdoou a nós. Ele diz, como eu vos amei a vós. E a gente fala do amor. Isso... Querem conhecer os teus feitos? Nisto conhecerão que vós sois os meus discípulos, quando vos amardes uns aos outros. Volta à base. Tudo foi feito por Ele, tudo se mantém por Ele. Nele não temos nenhuma falta, mas Ele é piedade. A palavra correta é piedade, porque piedade é a tradução do grego daquilo que é o ágape, que é o amor na sua plena forma. Porque há mais 5 manifestações da palavra amor em grego, não vou entrar lá. O ágape é multiforme amor de Deus, se manifesta em todos os âmbitos, é completo, é pleno. Por isso nele temos todas a plenitude. E diz uma vez mais, quando escreve o apóstolo João a sua primeira carta, recordando, nisto está a piedade. Não é que nós tenhamos amado a Deus. Podes colocar de pé, não temos nenhum mérito. Se estamos hoje aqui não é mérito nosso. Se podemos hoje recordar um filho de Deus que entregou a sua vida ao ministério e na realidade entregou ao ministério aos demais e que já está na presença do Pai e que podemos regozijar-nos por estar na presença do Pai, embora sintamos falta e luto no nosso coração, entendamos, nós não precisamos de ser muitos mestres, precisamos de entender que Deus aceitou-nos. Nele temos toda a plenitude e aproximando-nos dele, vamos sendo transformados de glória em glória e de graça em graça. Vamos tendo a capacidade de admitir os nossos pecados sem vergonha, sem medo, porque entendamos que o nosso Pai é um Deus justo e Ele não nos julga, como dizia o salmista, de acordo aos nossos pecados. Ele olha para ti e para mim e diz, epá, eu sei, epá, mas olha lá, eu quero dizer uma coisa, eu fico contente que tu trates de acercar-te a mim, estou grato por ti, eu sei que lutas com esta luta interna no teu coração, lutas com isto, tu pensas que não é suficiente, pensas que os demais olham para ti de lado, mas eu olho para ti com amor, eu quero restaurar-te, eu quero alcançar-te. Tu pensas que estás afastado de mim? Não, mesmo quando tu te afastaste, eu continuei a caminhar contigo. Mesmo quando tu estavas perdido, eu caminhava contigo, eu procurava-te. Eu queria ter intimidade contigo, eu queria comer contigo. Eu queria dizer, este é o meu filho amado. Eu quero dizer, ei, olha, vês, este é Jó, o varão perfeito este. Vês este aqui, este é o Pedro, este é o João, aquele é o Manel, aquele é o Rui, aquele é o Vicky, aquele é o António, aquele é o Felisberto, estes são os meus filhos amados. Nos quais, diz o Senhor, Ele quer se comprazer em nós. É que nós não entendemos que Ele quer estar contente connosco. Não é que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho unigênito. Ele deu. Para que nós não demos faltos, mas tenhamos tudo aquilo que necessitamos. E então todas as coisas vão acontecer. Inclusive coisas difíceis, duras, perdas. Inclusive vamos falhar a muitos. Inclusive vamos pecar. Mas se não perdemos a habilidade de reconhecer e confessar, Ele já nos perdoou. Porque nele temos tudo. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Fecha os teus olhos aí onde estás. E tu mesmo com o Senhor. Ele quer comprazer-se contigo. Ele quer alegrar-se em ti. Somente tu aí onde estás podes abrir o teu coração e permitir que seja Ele a reconfortar-te. A que tu possas sentir que realmente não precisas de muitas coisas. Que nele já tens tudo aquilo que tu pensas que necessitas. Já não precisas de sentir-te mais nem menos. Porque Ele comprasse em ti.
E a boa obra que Ele começou em ti, Ele quer levá-la a cabo. Seja qual seja o momento que estejas a passar na tua vida. Vamos orar juntos e adorar a Deus e deixar que o Espírito Santo nos ministre. Esse nome é o nome de Jesus. Todas as coisas estão em ti, Senhor Jesus. Perdoa-nos, Senhor, a nossa autossuficiência. Perdoa às vezes que nós, meu Deus, queremos presumir, Senhor, de uma identidade de coisas que fazemos, Senhor. Mas nesta manhã queremos simplesmente chegar-nos confiadamente ao Teu trono da graça. Porque Tu te comprases com os Teus filhos. Não há maior alegria para Ti senão os Teus filhos. Tu és um bom Pai. Tu és o Pai que entregou o único Filho para que nós fôssemos em seguida insertados nele e pudéssemos estar diante da Tua presença, aceites, limpos, não por nada que nós façamos, não por qualquer mérito, não por alguma prática religiosa, não por algum dogma, alguma filosofia, mas sim por tudo aquilo que Tu fizeste através de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Nós somos limpos, somos sarados. Queremos confessar a nossa insuficiência, confessar, Senhor, a nossa imundícia, a nossa iniquidade, colocá-la no Teu altar para que Tu nos limpes, Senhor, porque sabemos que Tu és um Deus justo, Senhor, e com o Teu juízo justo Tu vais-nos julgar, vais-nos limpar, vais-nos restaurar. Tu és um Deus de amor, um Deus de restauração, e é com essa confiança nas quais nós estamos hoje aqui reunidos, Senhor. Não que sejamos muito preciosos, de acordo ao nosso entendimento, mas Tu vês-nos como filhos amados e preciosos. Que nós possamos entender o grande valor que nós temos em Ti e para Ti, para que caminhemos contigo, agradando-Te, louvando-Te, dando-Te graças e glória, independentemente das circunstâncias. Tu és um grande nome. Tu és um nome sobre o qual todo joelho se dobrará e toda a língua confessará que Tu és Deus. Recebe nesta manhã toda a honra e toda a glória, Senhor, e toca as vidas, toca os corações. Faz a Tua obra, Espírito Santo, Senhor. Redargui, contrista, restaura, sana, libera. Faz a Tua obra, Espírito Santo, porque tão belo é o Teu nome aqui, Senhor Jesus. Agora queremos glorificar-Te, Senhor, e esperar e deleitar-nos em Ti. E queremos que sejas Tu a compadecer-te, Senhor, das nossas vidas. No nome de Jesus.